2, 21 e Romanos 13, 1 a 7. Primeiro nós vamos ler Daniel 2, depois Romanos. Daniel 2, 21 e Romanos 13, 1 a 7. Vou pedir ao Nelson, doutor Nelson, Daniel, Sheila, Mari, no final, vocês se reúnem para a gente decidir. Nós temos um encontro de médicos semana que vem. Semana que vem não, essa semana no sábado. Aí a gente senta aqui no cantinho para definir certinho, tá? Doutor Nelson, com os médicos. Se chegar mais um, vocês pegam também, para a gente já resolver. No sábado nós temos mais um encontro de médicos com fé. Ah, por favor, pastor, pega para mim lá. Eu vou fazer agora de manhã, irmãos, uma análise, usando esse texto básico de Romanos, principalmente, dessa questão política que a gente vive no Brasil. Nós estamos vivendo aí uma polarização intensa, como poucas vezes nós vivemos. A turma mais experiente sabe disso. E muitas vezes a igreja tem se envolvido, citando às vezes a Bíblia, mas sem fazer justiça ao conceito teológico correto da palavra. Então nós vamos fazer um estudo. Eu espero que você tenha o coração aberto. Talvez eu fale alguma coisa aqui que vá contra aquilo que você sabe há décadas no Evangelho aí, mas eu já estou acostumado a fazer isso também, né? Nós aqui estudamos a Bíblia sem o óculos da doutrina, para que a gente fique o mais próximo possível da verdade do texto bíblico, sem paixões pessoais. Isso nos dá liberdade, a gente não fica escravo, pelo contrário, a gente só fica escravo do Espírito, que é o único que deve ser o nosso Senhor. Então nós vamos ver aí estes textos. O primeiro está na tela, foi quando o Senhor Jesus mesmo disse: então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele não estava fazendo uma separação gritante entre o que é sagrado e o que é profano. Ele estava dizendo que existem responsabilidades para com o mundo secular e responsabilidades para com o mundo espiritual. E estas responsabilidades precisam ser cumpridas. Ninguém está livre das responsabilidades do mundo secular. Na realidade, essa é a intenção desse versículo, porque muitas vezes os cristãos se acham além da responsabilidade secular. Não tenho responsabilidade, agora eu estou no nível espiritual. Não existe isso. Nós mesmo no mundo espiritual, no reino de Deus propriamente dito, nós temos as nossas responsabilidades com César, com o governo, com a sociedade, e é isso que o Senhor estava regulando. Mas especialmente no caso agora do governo, do governante, nós temos aí dois textos. Então o primeiro está em Daniel 2, 21, e depois Romanos é o texto que nós vamos permanecer. Você lê para a gente então, pastor, por favor? Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Isso, nós estamos acostumados e cremos nisso, e quando nós lemos textos assim, nós às vezes temos uma compreensão equivocada, e é dessa compreensão que eu quero tratar nessa manhã. Como é uma aula, você fique à vontade, os nossos alunos aqui sabem, a aula é livre, você pode fazer pergunta, vocês que nos visitam também fiquem à vontade. Aqui pela manhã nós temos uma aula mesmo com este objetivo de aprendermos juntos. Então vamos agora para Romanos, e nós vamos permanecer no texto de Romanos. Romanos capítulo 13, versículos 1 a 7. Pode ler? Por favor.
Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Irmãos, este texto tem sido usado muitas vezes para trazer os cristãos a uma obediência ampla, geral e restrita à autoridade, especialmente à pessoa que exerce a autoridade. Agora, no momento de eleição, nós vamos trabalhar exatamente com isso, com as pessoas que exercem a autoridade. O que nós vamos escolher no próximo domingo, por isso que eu fiz uma pausa aqui na minha aula, no meu curso que eu estou dando, para tratar desse assunto, para que você se sinta preparado e livre, porque a discussão tomou uma proporção complicada. As pessoas estão se degladiando, e cristãos. Eu saí de um grupo de líderes e pastores na semana passada porque eu não aguentei a forma como as pessoas estavam postando, confundindo um sistema político-econômico com o reino de Deus. E não aceitando de forma alguma que o outro tivesse uma opinião diferente da dele. E nós estamos ficando inflamados. Essa semana já teve outra reunião de pastores aqui na cidade para fechar uma cumplicidade. E se acontecer diferente, o que a gente vai fazer? O negócio está complicado, né? E a palavra de Deus traz para nós paz, porque a palavra de Deus traz verdade. E muitas vezes nós perdemos a paz quando não estamos firmados no conceito da verdade. Então eu vou apresentar alguns princípios e peço que você vá acompanhando comigo. O primeiro princípio é que a palavra de Deus e os seus princípios não foram dados para o mundo, e sim para o povo de Deus, a igreja. Esse livro aqui, irmãos, não é a Constituição do Brasil, nem de país algum. E não adianta, por mais que nós desejemos, querer que o seja. Este livro foi dado pelo Espírito Santo para a igreja. E só. E olha que muita igreja nem segue direito a palavra. Mas exigir que o governo siga é uma exigência fora da verdade de Deus. Então, quando nós temos a palavra na mão, nós temos para a igreja. Se tivermos um governante cristão que queira extrair princípios daqui, em um partido, em uma assembleia, não tem problema nenhum. Mas não é uma obrigatoriedade. O governo civil não é obrigado a seguir a palavra. O governo civil que seguir os princípios bíblicos, é um governo sábio. Na realidade, os países que mais se desenvolveram no planeta seguiram princípios bíblicos. Às vezes com outros nomes, para disfarçar, mas foram exarados da Bíblia, extraídos da Bíblia. Vou dar um exemplo.
A liberdade que as mulheres têm é uma liberdade que foi concedida primariamente por Jesus Cristo. Porque nem mesmo o povo de Deus judeu dava liberdade às mulheres. Pelo contrário, a mulher judaica, na época de Jesus, era considerada de qualidade inferior a uma criança. O homem preferia o relacionamento, a convivência e a educação com uma criança do que a convivência com a mulher. A mulher tinha que ser suportada. E não era só o judeu, o grego era assim também. Os países que depois de Cristo entenderam o valor, e quando Jesus disse que diante de Deus não há homem nem mulher, que todos são exatamente iguais, e quando os países optaram por esse princípio, eles trouxeram uma liberdade para todos os seus cidadãos e as suas cidadãs. Então, quando um governo civil adota um princípio bíblico, ele cresce muito, não é pouco, mas ele não é obrigado a adotar. Então, nós temos que entender isso, que nós não somos donos do governo civil a ponto de exigir. Pelo contrário, nós temos que entender quando um governo não adotar a palavra de Deus como princípio. Segundo princípio, Deus instituiu, e isso é muito importante, o princípio da autoridade. Então, quando a gente lê, você deixa a sua Bíblia aberta, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. O princípio da autoridade faz parte das características de Deus. Eu estou estudando aqui, Márcia, com a turma. A Márcia não estava assim na minha aula lá, né? Mas eu estou estudando sobre Deus. O curso que eu dei para vocês lá, eu estou dando aqui na escola dominical. Vocês foram um laboratório e agora nós estamos estudando aqui as características da pessoa de Deus. A autoridade faz parte da característica de Deus. Não tem como viver sem autoridade. E o Senhor, quando fez o ser humano à sua imagem e semelhança, fez sujeito à autoridade. Porque o ser humano vive como Deus em relacionamento, vive em sociedade. E viver em sociedade exige o princípio da autoridade. Então, a autoridade é derivada de Deus. Qual autoridade? O princípio da autoridade. Onde houver um relacionamento de autoridade, haverá ali um reflexo da direção da presença de Deus. Se você precisar falar, você levante a mão que eu vou passando aqui enquanto isso. Outra coisa que está clara nesse texto: a autoridade instituída que governa para o bem do povo, governa segundo Deus. É isso que ele quer dizer. Veja bem, versículo 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Quando é que a autoridade vai louvar, honrar quem faz o bem? Quando a autoridade faz o bem, quando ela tem o mesmo padrão. Então Paulo está definindo aqui que a autoridade é ministro de Deus quando ela faz o bem, visto que a autoridade é ministro para o teu bem. Quando a autoridade, seja, agora já trazendo para a nossa forma e sistema de governo, executivo, legislativo ou judiciário, exerce o poder com justiça, exerce segundo Deus, reflete a presença de Deus, a vontade de Deus, o caráter de Deus, a característica de Deus. É assim que Deus trabalha, é isso que ele desejou para o ser humano, e qualquer autoridade pode fazer isso. Quem era o governante na época que o apóstolo Paulo escreveu estas palavras? Ou era Tibério, ou era Nero. Paulo escreveu isso na época do imperador Tibério, no fim dele, ou na época do início de Nero. Estava na transição entre os dois. Alguns historiadores
colocam em Tibério, outros colocam em Nero. Tibério era um imperador cruel. Nero, além de cruel, era louco. E é nesse contexto que Paulo escreve isso aqui. Se hoje você pudesse escolher uma forma de governo, você que tem liberdade democrática, assim, ó, vocês vão votar, agora dia 7, não é para escolher o fulano, mas a forma. Você prefere escolher uma forma de monarquia ou uma forma de democracia? Vamos fazer uma enquete aqui. Quem prefere uma forma de governo monárquica? Levanta a mão. Até eu vou abaixar a minha. Pois bem, nessa época a forma de governo era monárquica. Na realidade, a forma majoritária na história humana é monarquia. Forma de governo a gente tem basicamente 3. Ou monarquia, ou democracia, ou anarquia. Qualquer outro sistema vai estar dentro desses 3. Hoje a gente tem quase certeza que a forma democrática é a forma de Deus. Não é, irmãos. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Essa é a forma sob a qual a gente vive. Nesta forma, ou numa monarquia, ou qualquer forma, quando a autoridade faz o bem, ela faz o que Deus quer. É isso que Paulo está falando aqui. Então, quando que a autoridade é ministro de Deus? Quando faz o bem. Quando faz o mal, pode ser democrático, pode ser monárquico, pode ser o que for, é contra Deus. Então nós vamos crescendo no entendimento dos princípios. Quarto princípio. É dever de qualquer pessoa obedecer esta autoridade. Não é isso que ele está dizendo aqui no texto? Quando esta age como ministro de Deus. É lógico. Então diz assim, ela é ministro para o teu bem. Quando ela é ministro para o teu mal, não é dever. Eu já vou falar já no próximo item. Mas é nosso dever trazer a obediência quando nós entendemos isso, porque nós não somos pessoas que não pensam, nós raciocinamos logicamente. Então nós temos que obedecer. E o bem aqui, irmãos, não é o bem cristão, é o bem geral, é o bem social. A autoridade que governa civilmente não governa para cristãos, ela governa para as pessoas, em geral. E o bem é o bem geral. Você e eu dependemos desse bem geral. Nós estamos aqui na igreja falando sobre os dízimos. Esqueci de pedir para trazer os dízimos e ofertas. Dá tempo ainda, é verdade. Se você trouxe o seu dízimo e a sua oferta, não deixe de colocar aqui na caixinha depois, tá bom? Nós começamos na semana passada uma campanha para que nós todos sejamos dizimistas e ofertantes. Bem, o dízimo é uma responsabilidade para com Deus. Porque é Deus que te sustenta, é Deus que te dá o salário, a força para trabalhar. Mas o dízimo também é uma responsabilidade para com a igreja. Então, é justo que você traga o seu dízimo, porque você desfruta do benefício que a igreja oferece. Então, quando a pessoa traz o dízimo, ela não só cumpre uma responsabilidade com Deus, mas ela também reconhece o benefício. Os pais de crianças, quando chegaram, já tinham uma equipe lá, como tem todo domingo. Tem um trabalho para os adolescentes, tem um trabalho para os jovens, tem uma estrutura de água, de luz, de conforto, de ar-condicionado. Tem uma obra social que você sozinho não faria. Então, quando você dá o seu dízimo, você está reconhecendo, olha, é justo que eu participe disso. Igualmente o imposto. O imposto é porque você reconhece que existem benefícios
que você desfruta deles. Ah, mas eu pago imposto e a educação é ruim. Tudo bem, poderia ser melhor. Mas o básico você tem, inclusive para ir e vir. Então é justo que nós paguemos o imposto. O sistema econômico implantado dentro da forma de governo vai mostrar se o imposto vai ser melhor gerenciado ou não. Mas que é justo, é justo. Então, o bem aqui é o bem do qual nós desfrutamos. Né? Você não deve ter penteado o cabelo quando saiu de casa, lá da chácara. Mas escovou o dente. Ah, não escovou o dente. Pelo menos ele é honesto. É uma condição fundamental para ser candidato, viu? Na verdade, a palavra candidato, para quem não sabe, vem do latim candidus, que significa branco, sem mancha. Olha que ironia, né? Que absurdo, né? Mas você pode ser um bom candidato, viu, Samuel? A gente escova o dente. Quando você abre a torneira lá e a água sai, você tem que falar assim: obrigado pela autoridade que está na minha cidade, porque esta autoridade permitiu que chegasse até você condição de se preparar de sair, e isso é em função de impostos. Então, é isso que Paulo está dizendo. Olha o versículo 7. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Paulo aqui faz uma referência ao sistema como o Império Romano era constituído, que se pagava a Nero era diferente do que se pagava a manutenção da cidade. Tinha tributo e tinha imposto, que para nós seria a mesma coisa, para o sistema romano era diferente. E Paulo, como cidadão romano, conhecia bem essa situação. E ele está escrevendo aos cidadãos de Roma, que viviam debaixo dessa divisão em 4 formas de manutenção da cidade. Roma não era só um império, Roma era uma cidade-estado, que tinha um governo fantástico. Então nós precisamos, sim, obedecer à autoridade. Em contrapartida, é direito de qualquer pessoa desobedecer à autoridade quando esta não age como ministro de Deus, agindo para o mal. Eu troquei a palavra dever da linha anterior para direito. Por quê? Porque obedecer é dever de todos. Não obedecer é direito, porque tem gente que não importa de obedecer. Tem gente que escolhe uma forma de governo, às vezes, opressiva. E não tem problema com isso. Mas se alguém não quer escolher, ele tem esse direito. Faz parte da liberdade. Lembrando que, na sua escolha, tem o quê? Consequência. Ah, não, eu vou escolher desobedecer à autoridade civil. Provavelmente vai ter consequência. Mas é um direito por causa da liberdade, dentro do nosso contexto democrático no qual nós vivemos. Nós estamos aí, nesse momento de escolha, com um problema relacionado à questão de gênero. Não de gênero masculino e feminino, que deveria ser a discussão, mas de um gênero que nem como gênero deveria ser tratado. Porque não diz respeito ao gênero do ser humano, mas sim a uma opção, uma escolha livre que a pessoa tem. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Se no nosso país houver um governo, qualquer que seja ele, que seja maleável, introduza esta questão de gênero como obrigatoriedade de ensino, nós temos o direito de não obedecer. A obediência não é cega. E algumas das questões não dizem respeito ao convívio social. Vou dar um exemplo. Quando você dirige, você está intimamente preso a regras que você não pode quebrar.
Porque quando você quebra a regra da legislação do trânsito, você afeta a pessoa diretamente. Então você não pode quebrar, porque você causa um malefício social. Algumas questões da lei não são assim. O fato de você quebrá-la não gera malefício para o outro. Por isso que a situação é uma situação complexa, mas Deus deu inteligência para que todos nós possamos analisá-las e dividi-las. E tratar daquelas que dizem respeito ao que afeta os outros socialmente, ao que não afeta. Hoje é o problema da ideologia de gênero. Isso vai ser ensinado, não vai ser ensinado nas escolas. Eu creio que dificilmente vai passar hoje. Mas é provável, se nós continuarmos com um pensamento liberal no mundo ocidental, que vá passar num futuro não muito distante. A gente vai acabar perdendo essa briga, porque a sociedade está se tornando cada vez mais liberal. E a sociedade que vem crescendo vai ser educada dessa forma. Então acaba que chega uma hora que majoritariamente o conservador perde. É assim na história humana. Então é possível. O fato de ser liberado num futuro não muito distante o ensino da ideologia de gênero não quer dizer que você tem que aceitar como verdade. É o caso da criação e evolução. Houve um tempo em que o ensino nas escolas públicas era um ensino criacionista só. Ninguém ensinava evolução. Alguns séculos, é verdade. Mas era criacionista. De repente, alguém traz uma teoria nova, a teoria da evolução, ela começa a ganhar mercado, popularidade. Imagine você, se você vivesse naquela época, fosse um cristão, acostumado com o ensino criacionista na escola, e alguém começa a dizer, não, nós temos que ensinar a evolução na escola. Imagine quantas igrejas não ficaram orando, falando, não, o Senhor não deixa entrar a evolução na escola, porque a evolução é errado, a evolução não é verdadeira, e não é mesmo. Só que a igreja perdeu essa batalha. E hoje o ensino majoritário, quase que exclusivo, na escola, não só pública, mas privada, é a evolução. Meu filho vai para a escola, aprende a evolução, ele chega em casa, eu falo, filho, isso que você aprendeu está tudo errado, é mentira, não é verdade, Deus criou o mundo, Deus criou o universo, esta é a verdade. Só que lá na prova você tem que escrever o que está no livro de ciência. Escreva exatamente o que está no livro de ciência. Mas saiba que a verdade é que há um Criador. E ele aprende. E ele entende. E ele separa a verdade da mentira. Então, nós temos o direito de ir contra um princípio que se torne legal, mas que não afeta, que você não sai matando, destruindo, machucando, quebrando, arrombando a propriedade do outro. Então, isso é direito nosso. Quando a autoridade escolhe um caminho que não é o caminho do bem. Então, pastor, empresta o microfone para a Tereza, faz favor. Ô Samuel, só vou dar um exemplo disso que você colocou aí, do que a gente já está sofrendo na escola pública, né? Eu sou professora da rede municipal e há 2 semanas atrás eu mando as crianças fazerem fila. A gente faz fila umas 4 vezes durante o período, né, a jornada da manhã e também a da tarde. E aí eu falo com as crianças, 2 filas, de menina e de menino. A fila das meninas e a fila dos meninos. E eu tenho uma colega que é o apoio meu do Johnny, do meu aluninho que tem necessidades especiais, e ela falou para mim, ó Tereza, daqui está para ser aprovado a proibição de fazer 2 filas. Nós não vamos poder fazer mais assim. A gente vai ter que mandar fazer uma fila somente, porque a gente não vai poder dividir meninas
meninos, por causa da ideologia de gênero. E isso vai trabalhando na cabeça da criança. Você vê, eu faço 4 vezes a fila para ir para a classe, para ir para o lanche, para voltar do recreio e para ir para o almoço. 4 vezes. A criança vai entendendo que tem a menina e que tem o menino. Se eu tiro isso, vai trabalhando aos pouquinhos, todos os dias, em doses homeopáticas, dentro da escola, que não tem menina e menino. Isso. É tudo uma coisa só. E eu até respondi para ela, falei assim, pois se vier essa proibição, eu não vou cumprir. Aê, Tereza. Não vou, Samuel, não vou mesmo. Tamo junto. Vou continuar fazendo fila das meninas e dos meninos. Inclusive, na lousa, eu faço a contagem diária dos alunos na lousa. Eu coloco meninas, quantas são? Vamos contar as meninas. Meninos, vamos contar os meninos. Quantas crianças no total? Porque isso a gente já vai trabalhando a matemática, né? Dos pequenininhos. Minha turminha é de 2º ano, crianças de 8 anos. Amém. Obrigado, meu bem. É isso mesmo. Isso. Vou te visitar lá na prisão, vai ser uma benção. Vai, Samuel, vai ser uma benção. Tira o Eu microfone. vou levantar Fala, essa né? bandeira. Pega o Não, microfone. não tira. Tira. Irmãos, deixa eu pedir oração aqui. Amanhã às 4 horas eu vou ter uma reunião com o prefeito. Eu e alguns líderes da cidade. Os irmãos sabem que eu sou mais ou menos chegado aí no prefeito, na primeira dama, né? Então várias pessoas me mandam, Samuel, aí, ó, tá vendo? Passou esse trem lá, ideologia de gênero, Aí essa semana uns 5, 6 me mandaram. Aí eu perdi a paciência, mandei tudo pra Samanta. Falei, Samanta, ó, o pessoal tá me cobrando aí. Aí foi, fala com o prefeito. Falei, fala. Aí me ligou a secretária do prefeito. Falou, disse que você queria falar com o prefeito. Quero sim. Aí ele passou para ele e falou, prefeito, é o seguinte, todos líderes que eu conheço acham que o senhor é favorável à ideologia de gênero. Eu conversei com sua esposa, ela falou que não é, que o senhor não é. E que algumas coisas o senhor não tem conhecimento. Mas não é verdade. Aí ele falou, o que você quer? Eu quero fazer uma reunião. Aí eu peguei a turma que me reclamou, tem padres, tem pastores, tem líderes empresariais. Nós temos uma reunião amanhã 4 horas na prefeitura com ele. Né? Ele perguntou para mim, quem vai? Eu falei, vai alguns líderes. Aí eu estava em Uberlândia na sexta, a secretária me ligou pedindo o nome de cada um completo de que vai. Nunca pediram isso. Ela falou, eu estou em Uberlândia, agora eu não sei. Eu falei, então me passa segunda-feira. Se alguém tem antecedente. Mas é importante isso. Quando você tem acesso, você tem que ir na fonte, né, e confrontar. Né? Nós temos acesso, eu tenho esse acesso. Amanhã, 4 horas, nós estaremos no palácio nessa reunião. E é importante que você ore por isso, porque nós vamos pedir uma posição pública dele. Porque houve uma capacitação na nossa Secretaria da Educação, que foi ministrada pelo segmento LGBT. Líderes do segmento LGBT deram a capacitação lá dentro da Secretaria da Educação para diretores e vice-diretores e coordenadores exatamente sobre essa questão. E nós assim, um grupo questionou, então nós vamos cobrar isso e pedir que o mesmo espaço seja dado como capacitação ao outro lado, para que o diretor entenda que ele não tem que seguir obrigatoriamente uma linha. Que, inclusive, isso é ilegal, porque não passou no Congresso Nacional e não passou na nossa prefeitura. Algumas pouquíssimas prefeituras passaram. Mas isso, irmãos, não tem a ver com forma de governo, nem com sistema econômico-político. Essa questão é uma questão que está fora da preocupação política, que às vezes um grupo político traz para dentro dessa discussão para gerar um desvio de visão do governo. Isso não tem a ver com o governo. Na realidade, o governo inteligente nunca deveria dar prioridade ao ensino da possível homossexualidade às crianças.
Porque a homossexualidade é uma questão que gera esterilidade. Ela é estéril por natureza. O governo tem que proibir ninguém de ser homossexual. Ninguém. Na minha opinião, o governo tem que proibir ninguém de casar com quem quiser. A gente tem um problema com isso no Brasil. Não só no Brasil, em outros lugares. O governo intromete demais na liberdade que as pessoas têm. Se o dinheiro é meu, eu que juntei, eu quero deixar, eu posso deixar para quem eu quiser. Se o dinheiro é seu, isso chama-se liberdade. E você, antes de morrer, quiser queimar o seu dinheiro, você não pode? Então, eu quero queimar. Fiquei doido, vou queimar o meu dinheiro. Não, não pode. A liberdade precisa ser respeitada, desde que não afete o outro. É isso que o texto vai dizer. O bem é quando o bem alcança todos. Mas hoje está sendo trazido para dentro do sistema de governo estas questões que não fazem parte do governo. Porque o governo cuida da vida em sociedade, dando a qualquer cidadão a mesma condição. Então, um não pode, por lei, ter uma condição melhor que o outro. Mas não está acontecendo isso. É o famoso livro A Revolução dos Bichos. Vocês já leram A Revolução dos Bichos? Não já leram? Se não leram, vocês estão atrasados. Vocês têm que ler. George Orwell. Tem que ler esse livro. É uma parábola fantástica que fala sobre uma revolução em que todos os bichos tinham que ser iguais. Só que, de repente, uns bichos eram mais iguais que os outros. Tinham prioridades, tinham privilégios. É o que acontece hoje no nosso país. O governo não é assim. O governo tem que tratar todo mundo igual, sem entrar no mérito das escolhas. Porque se há um mérito de escolha que o governo entra, ele pode entrar em qualquer mérito, inclusive no religioso. E o governo não pode fazer isso, para religião nenhuma. Eu vou chegar lá. Vamos continuar. Não existe forma ou sistema de governo humano instituído por Deus. Todas as formas e sistemas de governo que já existiram ou existem foram instituídas pelo ser humano. Todas. Quando o Senhor criou o homem à sua imagem e semelhança, deu ao homem capacidade de instituir forma de governo. Por isso que a palavra de Deus, o princípio cristão, cabe em qualquer sistema de governo. É importante dizer isso, irmãos, porque hoje existe uma disputa no Brasil entre o socialismo, né, que tem uma vertente radical que é o comunismo, e o capitalismo. E eu tenho visto vários líderes dizerem assim, não, o socialismo não é de Deus. Se você é cristão, você não pode ser socialista. Não tem absolutamente nada a ver. Porque qualquer forma de governo pode fazer o bem. E qualquer forma de governo pode fazer o mal. Então você pode ter um sistema capitalista que gera extremo malefício para o seu cidadão e um sistema socialista que gera extremo benefício para o seu cidadão. O que define se vai ser feito bem ou mal não é o sistema. É o quê? A pessoa. Porque o sistema não tem vida nele mesmo. Então é a pessoa que dá vida. Por isso que nós escolhemos, mais do que sistemas, mais do que formas, por exemplo, a nossa forma de governo é uma forma republicana, né, democrática. Temos um sistema presidencialista com voto direto. E se você for estudar, esse trem vai desmembrando, desmembrando, desmembrando. Tem várias vertentes. Qual é a de Deus? Nenhuma. Nenhuma. Ah, mas a gente vê no mundo que as formas capitalistas, as sociedades capitalistas têm mais desenvolvimento. É verdade. Os princípios ali usados em função da liberdade humana
tem mais possibilidade de dar desenvolvimento à sociedade. É verdade isso. Mas não quer dizer que seja a forma de Deus. É forma humana, escolhido por uma sociedade humana. Como eu já disse, a monarquia, que hoje a gente abjetaria, jogaria para fora, foi a forma de governo de milênios. E não quer dizer que foi ruim. Houveram reis governantes que foram bons e houveram reis governantes que foram déspotas. Inclusive, vários deles se sustentaram no famoso direito divino dos reis de governar. Já lembra disso lá na aula de história? Direito divino dos reis de governar. Uma bobagem. Mas que sustentou o governo de muitos reis. Alguns foram bons reis, outros foram péssimos. Então, forma não tem de Deus. A forma é humana. Nós que somos do Ocidente, bem do Ocidente, nós nos identificamos melhor com o sistema capitalista. Mas hoje, no planeta Terra, o sistema que mais tirou gente da pobreza é um sistema socialista. Sabia disso? Não é democrático, apesar de se chamar república, né? Mas os governantes entenderam, por causa do fenômeno financeiro, que o cidadão devia viver bem. Sabe quantos cidadãos a China tirou da pobreza? Alguém tem uma ideia? 850 milhões de pessoas. As cidades que mais se desenvolvem no mundo estão na China. Agora, eles não têm liberdade, como tem, não tem um Facebook aberto, como tem. Existe um preço que esse governo, que não é democrático, é um governo que não é monarquia de reis, mas é um governo monárquico, é um líder autoritário com o seu partido. Então o governo se confunde com o partido e tira liberdades individuais, mas deu progresso financeiro. Aí você fala assim, eu prefiro a liberdade individual. Você pode até preferir, mas você não está na China, né? Talvez se você morasse lá na Rocinha, né, com aquele sistema completamente sem o conforto econômico, você não preferiria. Então não adianta a gente querer justificar o sistema de governo usando Deus. Nós temos que entender a sociedade e cada sociedade tem a sua peculiaridade. A China chegou num tal ponto de avanço econômico que eles conseguem pegar uma favela inteira da Rocinha, 500 mil, 600 mil pessoas, construir uma cidade completa com casas fantásticas e transferir todo mundo, e todo mundo vai tranquilo. No Brasil isso não daria certo. Pelo menos não hoje. Mesmo que entrasse um governante com dinheiro, que construísse uma cidade para 500 mil pessoas pertinho, com todo o conforto, talvez a maioria não ia querer mudar. Se eu quero sair aqui do meu barraco. Ou então eu pego a casa lá, alugo a casa lá e continuo aqui. Né? É possível. Então nós vivemos circunstâncias que são próprias do nosso povo. E nós não podemos justificar a forma de governo usando Deus. Nós temos que fazer a nossa opção. Daqui a pouco eu vou falar a minha opção, e inclusive vou falar em quem eu vou votar. Não para você votar como eu, mas para você que não tem, às vezes, uma pesquisa de voto, entender por que eu voto nas pessoas que eu voto. Presta o microfone para o Daniel ali. Não tem que falar por causa da internet, senão não sai lá. Tem gente acompanhando ao vivo. Deixa eu perguntar uma coisa. Esses 800 milhões que o senhor falou é dessa China moderna agora, não é? Lógico. Então, mas essa China moderna, ela não é socialista, né? Há várias empresas europeias, inclusive eu tenho um amigo meu alemão, ele viajou por uns 5, 6 anos para a China para montar fábricas de autopeça. Então, esse não é bem o modelo socialista. É um modelo socialista no sentido daquele... Do governo, do sistema de governo. Lá do livro que o senhor falou, que tem uns que tem mais direitos que outros. Tranquilamente, entendeu? Mas na questão de propriedade privada, de ter lucro, não é uma China socialista.
É importante o Daniel falar isso, porque o sistema de governo da China é socialista. Mas o sistema econômico implantado é capitalista. É porque capitalismo e socialismo são sistemas diferentes. Então, o sistema de governo na China é puramente socialista. A ideia que gere o governo civil da China. Mas a economia hoje é dominantemente capitalista. Então, o que eles fizeram ali? Eles fizeram uma coisa que parecia impossível, que nenhum país socialista conseguiu fazer. Pegar o sistema capitalista de propriedade privada e transformar isso como a essência da economia. Por isso que eles deram conforto. Mas eles não dão a liberdade. Você paga um preço por isso. Ah, vale a pena pagar esse preço? Bem, eu não consigo analisar isso daqui. Para analisar, alguém teria que estar lá se vale a pena ou não pagar esse preço. Não adianta a gente ficar olhando daqui, ai que delícia, lá hoje é o paraíso. Não sei se compensa ter esse avanço e esse conforto com a perda que está envolvida. Por isso que a gente não pode trazer e importar pura e simplesmente o sistema que foi implantado em um lugar. O oriental já tem um relacionamento de subserviência com a autoridade muito diferente do que nós temos aqui no nosso mundo ocidental. Por isso que eu estou falando, talvez não dê certo nunca construir uma cidade completa, perfeita, pegar a população e mudar para lá. Você teria que fazer um trabalho de base. Quando Mao Tse Tung fez a revolução, durante 30 anos eles queimaram livros. É irônico esse negócio. A revolução chamava-se cultural. Você já leu sobre isso? Revolução cultural do partido. E o que eles mais fizeram foi queimar livros, matar professores e expurgar professores. É exatamente o oposto, porque eles entenderam o valor do capital e do conhecimento da educação. Hoje, depois dos Estados Unidos, a China é o país que mais produz patentes. É provável que num futuro a curto prazo, eles passem por uma mudança na forma de governo. Mas eles já mudaram a forma econômica de viver lá. Eu citei o exemplo da China para dizer, não existe forma ou sistema de governo que vem de Deus. Forma e sistema de governo vem do ser humano. Então nós, brasileiros, escolhemos a nossa forma. Agora você vai votar. Você tem que saber duas coisas no domingo. Quem é a pessoa que você vai votar e qual é o partido que você vai votar. Você tem que saber disso. Você tem que entrar lá no Google, abrir a página do partido e ler as características principais do partido que você vai votar. Não precisa levantar a mão. Você já fez isso? A lição é domingo que vem. Nós estamos basicamente polarizados entre dois candidatos. Um de esquerda, socialista na filosofia, e um de direita, capitalista na filosofia. Nós estamos polarizados. Isso é sistema econômico. Isso não tem a ver com a forma de governo, socialismo e capitalismo. Mas não pode dissociar. O sistema econômico tem que estar numa forma de governo. Quando você entrar lá no partido, o partido vai dizer se a forma de governo é essa ou não. Então você tem que fazer essa pesquisa. Porque foram homens que idealizaram aquele partido. Então é importante você votar não só no candidato, mas no partido. Vale a pena conhecer. Vou voltar nisso. Mas você está certo, viu, Daniel? É exatamente isso mesmo. Letra G. Qualquer forma ou sistema de governo humano pode ser usado para o bem, segundo Deus, ou para o mal, contra Deus. Então já falei sobre isso. Vamos para frente. Deus não escolhe cada pessoa que exerce autoridade. Esse é um conceito que a gente precisa entender, porque muitos de nós pensamos assim.
com base em Romanos 13:1. Todo homem esteja sujeito às autoridades, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então muitos de nós pensamos assim, não, Deus é que pôs o governante tal. Não é Deus que põe, porque não é Deus que escolhe a forma de governo, e não é Deus que vai lá na urna. Para Deus ser a pessoa que coloca o governante, ele tinha que inclinar o coração de cada pessoa a votar no governante que ele quer pôr. Ele não faz isso, porque Deus deu a cada um dos seus filhos a liberdade de escolha. Por isso, quem escolhe, as pessoas que exercem autoridade são escolhidas pelas próprias pessoas. Ou então elas vão lá e tomam o poder, como aconteceu na China. A escolha de autoridades, no caso do voto livre, estará de acordo com o uso da liberdade. Ih, rapaz, apertei um trem errado aqui. Com a liberdade de vontade. Então, domingo, nós vamos escolher o nosso presidente, vamos escolher os 2 senadores, o governador de São Paulo, no nosso caso aqui, vamos escolher os deputados federais e os deputados estaduais. Não é o Senhor que vai colocar. Por causa desse princípio, muita gente diz que você não pode se levantar contra qualquer autoridade porque ela foi colocada por Deus. Essa expressão, todo homem esteja sujeito, ela aparece várias vezes no Novo Testamento, especialmente em Paulo. Paulo fala que a mulher tem que fazer o quê? A casada. Fala que o servo tem que fazer o quê? Então essa expressão é normal nos escritos de Paulo, porque Paulo reconhece que existe um princípio de autoridade, e o princípio de autoridade foi Deus que estabeleceu. Mas isso não quer dizer que toda autoridade que existe, Deus colocou. Não é verdade. Deus não colocou toda a autoridade que existe. Somos nós que escolhemos, e nós temos que escolher bem. Por isso que agora, irmãos, nós é que vamos fazer diferença. Nós, cidadãos do país. Nós temos que pensar bem, nós temos que analisar os governos que passaram e falar assim, eu quero um governo como esse? Ou eu quero um governo diferente desse? Agora veja bem, você tem que analisar isso no país, mas tem que analisar isso também no Estado. Então nós tivemos um predomínio de um governo de esquerda no país e de um governo de centro, do PSDB no Estado. Você, na hora de votar, tem que saber, eu quero mudar isso no país, quero mudar isso no Estado, e votar com a sua consciência. Então é você que vai fazer a sua escolha. Não é o Senhor que vai obrigar uma pessoa a assumir. Na época da Alemanha nazista, Hitler governava e ele foi eleito pelo povo, não sei se você sabe. Na verdade, ele não foi eleito chanceler, né? Ele foi eleito depois, com a morte do presidente, ele foi tornado governante supremo. Mas ele atingiu por eleição, o seu partido assumiu a maioria. Quando ele revelou-se, um grupo de pessoas planejou um atentado contra ele. Entre esse grupo de pessoas que planejou, antes da implantação da solução final, aquele plano de mortandade dos judeus, dentre esse grupo, havia um pastor, chamado Dietrich Bonhoeffer. Vale a pena conhecer a história de Dietrich Bonhoeffer. E esse cara fez parte do conluio que tentou matar Hitler, pastor alemão. E o conluio foi descoberto e o Dietrich foi mandado para um campo de concentração, depois foi morto. E vários líderes falaram, não, o pastor não pode, porque ele era pastor, e ele não pode se envolver, porque a autoridade foi instituída por Deus. Ontem eu ouvi uma mensagem de um pastor famoso aqui do Brasil,
E ele dizendo assim, não, você não pode se levantar, porque se você se levantar contra a autoridade instituída por Deus, você está em pecado. Não é verdade, irmãos. Primeiro, porque a autoridade pessoa não é necessariamente instituída por Deus. Segundo, a autoridade, dentro do princípio de autoridade, tem que fazer o bem. Você tem que temer a autoridade quando a autoridade faz o bem. E aí você não pode fazer o mal. Mas a própria palavra de Deus diz, ai daqueles que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal. Quando a autoridade confunde o mal com o bem, nós estamos perdidos. Isso que a Teresa citou é uma confusão, chama anarquia. Os regimes que normalmente intentam implantar o socialismo trazem a anarquia consigo. Por que que trazem a anarquia consigo? Porque eles querem uma mudança geral. E para ter mudança geral, quanto mais difusa for a mente da pessoa, melhor. Então a pessoa fica confusa. Ela fica confusa com respeito ao gênero, ela fica confusa com respeito à religião, ela fica confusa com respeito à economia, e aí o governo totalitário, e normalmente, não são todos, normalmente um governo socialista tende a ser totalitário, ele mexe com aquilo que é da pessoa. Mexe na liberdade, mexe na propriedade e mexe na própria fé. Trabalha a anarquia. Nenhum tipo de governante é colocado porque Deus colocou a pessoa ali. Mas isso não quer dizer que Deus não trabalhe com aquela pessoa. Porque nós vemos no caso de Nabucodonosor, Daniel capítulo 4. Deus governa o mundo como Deus. Lutero chamava o diabo de Deus. Mas isso não quer dizer, irmãos, que ele vai lá na eleição, dia 7, agora votar. Quem vai votar somos eu e você, com plena liberdade. Então nós temos que entender, Deus não escolhe as pessoas. Por isso que a gente não precisa ter obediência cega. Se toda autoridade é um princípio de Deus, tem autoridade na família, tem autoridade no governo, tem autoridade na igreja. Não tem autoridade na igreja? Quem escolhe, se Deus escolhesse, quem escolhe a autoridade da igreja? Deus. Tá, tem autoridade no centro de Macumba? Lá tem o pai de santo? Quem escolhe o pai de santo? Não é Deus? Não é um princípio de autoridade? Então esse princípio não é verdade. Deus não pega a pessoa e coloca lá. Mas Deus é Senhor sobre ela. Deus é Senhor sobre ela. Cabe a você e a mim fazermos essa análise do senhorio de Deus. Eu vou fazer a minha análise para você da minha situação no país hoje. Vamos terminar essa parte. Para exercer bem sua liberdade de vontade, cada cristão, você e eu agora, a gente precisa, primeiro, estabelecer seus próprios conceitos sobre as diversas questões políticas. Forma de governo, sistema político, econômico. Então você precisa ter bem isso definido. Eu preciso, você precisa. Eu, particularmente, entendo que essa forma de governo democrática, presidencialista, capitalista, é a melhor forma disparado. Agora, eu estudei isso. Você tem que estudar também. E não é difícil estudar isso. Isso mexe com a sua vida. Se não for sua responsabilidade, você vai ser um analfabeto político. Você já ouviu falar de analfabeto funcional? É aquele que não sabe entender o que lê. Se o que eu estou falando assim, gente, para mim, forma de governo e sistema de governo é tudo a mesma coisa. Então, você tem que gastar meia hora lendo. Porque é isso que o governo devia fazer. O governo devia orientar cada um dos seus cidadãos, educá-los para a política. Tinha que ser uma matéria e as pessoas tinham que entender, sem um partido dizer, não, você é meu refém.
Infelizmente, as nossas universidades públicas, majoritariamente, falo sem medo, sofrem influência do socialismo. E os alunos têm uma resistência a um pensamento crítico. Ah, não, vai mexer com a verdade. Porque a educação é quando você ensina e deixa a pessoa escolher. Você vai impor para ela não é educação, é imposição. E está errado. Então você precisa ter os seus conceitos. Conhecer os partidos e as suas propostas. Então a eleição é domingo, conheça, entra lá no partido que você vai votar. E vê quais são as propostas. Talvez se você tem uma simpatia por alguém entrar no partido, você desiste. Opa, deixa eu sair fora desse partido aqui. Vou mostrar por quê. Outra coisa, conhecer e escolher pessoas honestas e competentes. Se tem sombra de incompetência ou sombra de desonestidade, não compensa. E orar. Eu não coloquei em ordem de prioridade, eu coloquei em ordem de necessidade. Orar é fundamental. E depois, acompanhar o partido e a pessoa. Porque já que a gente é democrático, daqui a 4 anos a gente pode mudar. Alguma pergunta até aqui? Então vamos para a nossa parte prática do Brasil. Como é que a gente está hoje no nosso país? O que aconteceu aqui entre nós, irmãos? A separação entre poderes acabou ou nunca existiu. Porque a gente tem uma promiscuidade. Promiscuidade, na origem da palavra, é uma mistura desorganizada. É isso que significa promiscuous, lá do latim. É uma mistura que você olha, você não enxerga as partes. Está tudo misturado desordenadamente. É o que acontece no Brasil hoje. Legislativo, executivo, judiciário, eles estão fazendo uma função do outro e se intrometem um na vida do outro. Então, quando eu digo que eu particularmente gosto do democracia, presidencialista, capitalista, é porque é bem construído. Deixa eu fazer uma pergunta. Não precisa levantar a mão. Mas você já leu umas 20 páginas, 20, é pouco, da Constituição do Brasil? Só 20zinha. Porque é como Bíblia para a gente. Você não precisa de ler tudo, é um livro de referência. Mas era interessante que a gente conhecesse. Uma coisa que a gente devia perguntar para qualquer candidato é assim: vem cá, você já leu a Constituição? Não precisa ficar andando igual um Maduro com a Constituição na mão. Mas é importante que a gente conheça. A nossa Constituição não é ruim, mas a gente não cumpre. O que acontece no Brasil? Os partidos dominam a política. Eles dividem entre si o governo, a riqueza do país. É isso que eles fazem. Hoje o nosso país é governado pelo partido. O Brasil se tornou partidolista. Eu que inventei essa palavra aí. O sufixo ista tem a ver com o praticante ou seguidor de alguma coisa. Você já lembra da história da política do café com leite? Em que Minas e São Paulo dividiam o governo. O nosso país vive em função dos partidos. Eles dividem o governo como eles acham melhor. É assim nos governos estaduais. Aí eles indicam o cara do tribunal. Aí o cara do tribunal, que devia ser independente, vai julgar a conta que ele fraudou. É essa promiscuidade. Aí ele indica o cara do Supremo Tribunal. Aí o cara do Supremo Tribunal está amarrado com uma fisiologia partidária. Agora nós tivemos o Toffoli assumindo o governo. Se nós tivermos o Haddad assumindo a presidência, nós vamos ter em posições chaves do país pessoas que têm a mesma filosofia econômica de trabalho, que é socialista. É um fato que vai acontecer se ele for eleito, porque que ele já é o presidente do Supremo, ele já é.
E como ele está comprometido com essa promiscuidade, é assim que a gente vive hoje. Essa é a nossa situação do nosso país. E, irmãos, não é só num lugar, não é em todos os lugares. É em São Paulo, é em Minas Gerais, é no Rio Grande do Sul. Nós estamos numa situação que não muda de uma hora para outra, mas nós temos que pensar como cidadãos em quebrar isso. Tentar ter um sistema maior que o partido. Outra coisa interessante, isso é uma meia-culpa. A igreja não admite o Estado laico. Ela não admite. Ainda briga por eu quero ter lá meu lugar na política. Né? Ela quer que os princípios dela estejam lá na lei de convivência da sociedade. Irmãos, nós não temos que brigar por isso. Como igreja, nós temos que eleger pessoas e partidos que tenham esse princípio. É por isso que o partido faz política. Então, se nós tivermos bons candidatos, por isso que eu te falo, vá conhecer o partido. Vai te ajudar a votar. Porque se você conhecer as premissas do partido, talvez você vote em princípios bíblicos. Porque o partido já traz alguns princípios na sua relação de prioridades. É preciso escolher partidos que intencionem romper com essa hegemonia. Hoje, no atual momento nosso, tem pelo menos 2 partidos que têm na sua definição partidária esse rompimento. Pelo menos 2. E vale a pena você pesquisar. Bem, eleições agora 7 de outubro chegando. O que você e eu vamos fazer? Talvez você não saiba, tá bom? Mas você vai eleger um presidente. Não precisa escolher hoje, mas você já tem que caminhar para resolver a sua escolha. Só que você vai eleger 2 senadores. Você sabia que você vai eleger 2 senadores? Você já escolheu um, pelo menos? Você vai votar em 2. Eles vão ter 8 anos, mas isso aí não dá para mudar agora. 8, eles vão ficar 8 anos. Então, você tem que escolher bem. Ou pelo partido, ou pela pessoa, ou pelos 2. Porque 8 anos ele vai votar lá no Congresso Nacional. Um governador, um deputado federal e um deputado estadual. Então, veja bem. Longe de ser alguém que pede para votar comigo, nunca fiz isso. Eu sempre divulgo em quem eu vou votar. Amanhã eu mando uma mensagem diária. Cada dia eu vou falar em qual pessoa que eu vou votar. Então, quando você receber o meu Buscando um Avivamento de amanhã, vai vir um candidato que eu vou votar. Não estou defendendo, dizendo, vote comigo. É porque eu sei que tem gente que não pesquisa. E eu faço isso toda eleição. Antes eu mandava por e-mail. E tem gente que recebe o meu avivamento, igual o meu e-mail recebe no exterior. Um pastor, uma vez, ligou para mim lá de Boston. Falou, pastor, obrigado que o senhor escreveu. Porque aqui a gente não acompanha direito. O que o senhor escreveu, eu passei para toda a minha comunidade, porque nós queremos votar e eu vi que o senhor é sério. Então eu divulgo, e não é pecado divulgar. Eu vou votar no Bolsonaro. Eu sou filiado ao Partido Novo, por opção. Conheço o Partido Novo, participei quando ele foi criado, e sei hoje que é o melhor partido. Eu, Samuel, sei que é o melhor partido para a nossa nação. Eu e a Tereza fomos em convenções do Novo em São Paulo para conhecer exatamente como funciona, e a filosofia dele é muito boa. Mas eu não vou votar no Amoedo e mudei por causa da facada. Foi a minha análise teológica. Ainda que seja o ser humano que escolha a pessoa, Deus está sobre ela. Então, o que eu analisei naquela facada? Eu analisei Deus abatendo o orgulho do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é um homem orgulhoso. Ele fala o que quer, a hora que ele quer, ele não tem limite. E a gente sabe que Deus abate o orgulhoso. Além dele ser orgulhoso, se você usar a sua memória, você vai ver que nem Lula estava sendo recebido como Bolsonaro estava agora, na época que Lula era o cara da política. O Bolsonaro estava sendo recebido como o Salvador. E, de repente, o Senhor, com uma precisão milimétrica, fala assim, ó, sou eu que te mantenho.
Isso é minha leitura, tá, irmãos? Sou eu que deixo você aqui. Eu podia tirar você daqui, mas eu não vou tirar. Se você entender isso, eu te ponho no governo e eu governo com você. Essa é a minha leitura. Então eu mudei meu voto, por causa de entender que Deus está batendo o orgulho desse homem antes dele entrar. Porque a gente sabe que Deus resiste ao soberbo. Então Deus já fez um benefício para ele. Qual foi o benefício? Dar uma facada? Não, dar facada não é benefício. O benefício é preservá-lo. Porque a preservação não é só biológica, mexe com a cabeça da pessoa. Você pode reparar, eu tenho acompanhado. Outro motivo que me faz votar no Bolsonaro, o PSL tem nas suas definições básicas as melhores definições morais. O Novo não tem isso. O Novo entende que definições morais é da liberdade da pessoa. Então o Novo não se preocupa com ideologia de gênero. E eu concordo com o Novo. Mas se você entrar no PSL, bem, quem vai votar no Bolsonaro sabe o que significa PSL, não sabe? Porque tem gente que nem sabe o que significa. Mas se você vai votar, você tem que saber. Partido Social Liberal, agora você sabe, né? Chama pesquisa. E lá ele faz parte das prioridades do PSL questões morais. Bem, isso para mim é interessante. Então a minha mudança é uma mudança que, em segunda instância, atende às preferências morais. Ainda que eu ache que o partido não precisa de mexer com isso. Mas na atual conjuntura, ter um presidente que eu acho que Deus está preparando e um partido que tem essa questão, a mim me atrai. Bem, aí nós temos 2 senadores. Senador é uma pessoa difícil da gente conhecer. Eu não conheço ninguém que é candidato a senador. Então eu vou votar num senador do Novo, que é o... Como é que chama o nome dele? Da Luz. Esqueci. O número dele é 300. Ele é um produtor rural, já foi piloto aéreo, construiu a vida dele, não precisa da política e traz a filosofia do Novo. Como é que ele chama mesmo? Diogo da Luz. Eu esqueci, eu estou com Tião da Luz, mas não é Tião. É Diogo da Luz. E vou votar no outro do PSL, que é o Major Olímpio. Então eu estou votando para senador no partido. Eu quero 8 anos lá no Congresso Nacional com 2 partidos que me atendam. Eu não quero 8 anos lá com Suplicy. Os paulistas estão metendo o pau em Minas Gerais que vão votar na Dilma. E vão eleger o Suplicy? Me ajuda. Eu sou mineiro. O Suplicy não está conseguindo nem andar e falar direito. O PT está usando a fama dele. Tudo bem. Se você quer votar no Suplicy, não tem problema. Eu escolhi votar nestes 2 partidos. Vou votar hoje para governador, não estou definindo, tenho uma semana para definir, mas hoje eu estou tendencioso a votar no Márcio França. Eu estava bem simpático a votar no Dória, mas tenho visto, acompanhado o problema que o PSDB no Estado gerou no sistema público, especialmente na educação e na polícia. Se você conhece policiais hoje, a polícia não vota no PSDB em hipótese alguma, por causa do desaparelhamento. Então eu estou inclinado a votar no Márcio França, mas estou orando, eu tenho uma semana para decidir entre estes 2, Dória ou Márcio França. Deputado federal, eu conheço, então eu vou votar em quem eu conheço. É o Schecker. Eu vou usar o voto útil no governo. Eu ia manter a fidelidade ao Amoedo para manter a minha fidelidade de pensamento com o governo presidencial. Mudei porque eu fiz uma análise teológica da situação do Bolsonaro. Mas aqui eu vou usar o voto útil. Eu, particularmente, não quero que o MDB vá para o governo. O MDB está no governo
desde que nós tivemos o fim dos governos militares. Então, o MDB é um governo que não tem face, não tem ideologia nenhuma. Então, eu não quero que o MDB esteja lá. Então, eu, particularmente, vou usar o voto útil ou no Dória ou no França. Hoje, eu estou mais inclinado ao França, vou estudar, é onde eu estou em dúvida. O federal, eu vou votar em quem eu conheço, vou votar na Samanta. Eu tenho acesso. Quando eu tenho acesso, se eu tivesse acesso a um senador, votaria em quem eu tenho acesso. Por quê? Porque eu tenho acesso. Eu acompanho quem eu voto. Né? Eu votei na Gláucia. E eu acompanho. Se a Gláucia fizer um voto errado na Câmara, eu ligo para ela lá na sexta-feira. Se quinta ela ligou, a Tereza fala, Samuel, a Gláucia, eu vou lá e falo, Gláucia, o que você votou? Espera aí. Então, quando eu tenho acesso, eu voto em quem eu tenho acesso. A Samanta é do PSDB, mas eu tenho acesso. Conheço a Samanta, é uma empreendedora e se envolveu em vários projetos da nossa cidade que hoje estão acontecendo por causa dela. Então eu vou votar na Samanta. E vou votar no Gandini, que é aquele juiz aposentado, porque eu também conheço. Então, é um homem honrado, estadual, tem lá fez as suas maluquices de escolhas na eleição passada, mas eu conheço, acesso, ele veio conversar comigo, ele se apresenta, é uma pessoa que é humilde, apesar de ser juiz, aposentado. Então eu fiz a minha escolha. Irmãos, estas são as minhas escolhas. Eu faço questão de divulgar para que você entenda que você tem que fazer as suas escolhas e você precisa divulgá-las também. Eu não estou fazendo campanha, ninguém me pediu para fazer campanha. Na realidade, eu não deixo nem distribuir santinho aqui na porta da igreja. Pode ver que nunca distribuíram. Às vezes alguém fala, pastor, eu vou distribuir. Eu falo, se você distribuir, eu falo contra o seu candidato, ninguém vota nele. Então, nunca ninguém distribuiu aqui, porque você tem que ter liberdade. Mas a sua liberdade tem que ser lógica e inteligente. Ele mudou de novo o partido. Não sei o partido dele. Eu sei, mas esqueci. Deixa eu concluir. Irmãos, agora na eleição nós temos que orar e trabalhar. Você conhece a parábola do remo, do barco a remo? Lá na Holanda, tem muito lago nos Países Baixos. Né? Falar nisso, Lena não veio, né? E um dia uma pessoa foi atravessar, tinha que atravessar com o barquinho a remo, e o cara que estava lá era um senhorzinho no barco a remo, estava escrito no remo da direita, orar. E estava escrito no remo da esquerda, trabalhar. Aí a pessoa sentou no barco e ele começou a remar, atravessando. Aí o cara falou assim, vem cá, mas por que você escreveu orar e trabalhar nos dois remos? Aí o cara falou assim, vou te mostrar. Não falou nada. Ele começou a remar só com a oração. O que aconteceu com o barco? Ficou rodando. Aí ele parou de remar, começou a remar só com o trabalho. O que aconteceu com o barco? Rodou para o outro lado. Aí ele começou a remar com a oração e o trabalho, e o barco foi embora. A eleição é assim. Eu tenho visto vários, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Aí eu converso com eles, eles não conhecem o partido, igual eu não conheci do Gandini. Mas do Gandini aqui eu escolhi o candidato. E acompanho o cara. Acompanho. Se eu ligar para o Gandini agora, ele me atende. PSB. PSB é o antigo. Então nós temos que orar e trabalhar. Nós vamos orar essa semana, mas vá se informar. Faça a sua escolha. Faça uma escolha consciente. Conhecer e se informar é dever. Não é opção. Você tem a obrigação de fazer isso. Aí você tem que ter uma posição. Te perguntar, você fala. Igual eu tenho minha posição, eu não tenho medo de falar. Fala em qualquer lugar. Respeitar a opinião e posição dos outros. Então a gente está ficando com raiva. Alguém pensa diferente de você. Não, que absurdo! Que absurdo! Como você vai votar? O cara está preso. Se a pessoa fez essa escolha, deixa ele votar. Ele é livre para votar.
Eu e você não estamos dentro da pessoa, nós temos que respeitar. Irmãos, nós cristãos não brigamos por causa de política. Nós nos posicionamos, mas não brigamos. É um absurdo, o cara é pastor e tem uma posição dessa. Ele tem direito de ter a posição. Irmãos, política faz parte da vida social, faz parte de César. Quem é palmeirense aqui? Quem é palmeirense? Tem do palmeirense, não perdeu, não levanta a mão. Falar nisso, o Palmeiras está jogando com o Cruzeiro agora. De novo. Já tem um palmeirense lá, levantou a mão assim. Ó. Quem é corintiano? Aí, tá vendo? Os corintianos se acham. E o time tá ruim. Irmãos, política é igual time. Cada um escolhe a sua. Tem gente que é apaixonado pelo socialismo. É apaixonado de paixão consumada. Você não pode ficar com raiva da pessoa. Deixa a pessoa fazer a escolha dela. Deixa a pessoa definir o candidato dele. Tem gente que é apaixonado pelo capitalismo. Deixa. Nós temos que nos envolver porque a política afeta mais a nossa vida do que um time de futebol. Mas tem gente que sabe a escalação completa do time e não sabem quem vai votar. Não lembra nem quem votou. Viver o verdadeiro evangelho. Isso é o mais importante. Então, sempre você tem que viver o verdadeiro evangelho. Faça a distinção entre o reino de Deus e o reino deste mundo, entre Deus e César. Qualquer que seja a situação, quem vai ganhar a eleição? A gente não sabe quem vai ganhar. Não interessa quem vai ganhar. Nós temos que viver o evangelho. Se vierem decisões, pode ser que o que a gente goste hoje implante decisões erradas. Irmãos, ninguém põe a mão no fogo para o candidato político não, viu? Não põe a mão no fogo para o seu candidato. Você tem que escolher e se posicionar, mas não põe a mão, não. Eu estou vendo gente falando, não, Bolsonaro é o ungido de Deus. Para com isso. O ungido de Deus é Jesus Cristo. Nós temos que nos posicionar. Não põe a mão no fogo. Deus permita que venha um bom governo, mas nós vamos viver bem qualquer que seja o governo. Por último, ter certeza que Deus está no controle. Amém? Deus está no controle. Fala, Lina, e a gente encerra com a palavra da Lina. Cadê o microfone? Já que o esclarecimento assim, é sobre política em geral e sobre votação, eu queria saber a opinião, a posição sobre voto branco e nulo. Eu tive numa reunião essa semana, que o cara falou assim, eu não tenho opção. Então eu vou escolher o fulano. Aí eu falei, calma aí, opção você tem. Você não pode falar que não tem opção. Quando uma pessoa falar que não tem opção, no mínimo ela tem que ser a opção. Ela tem que tentar ser a opção. Porque a política não é proibida a ninguém. Quem é proibido de mexer com política? Ninguém é proibido. Só que a maior parte de nós não quer mexer com política. Não quero mexer com isso, não quero mexer com isso. Bem, alguém quer. E muitas vezes a maior parte dos que querem, mexem mal. Mas tem opção. Você deve escolher as opções. Se nenhuma destas opções te atender, você tem uma opção de não votar em ninguém. Então, o voto branco ou o voto nulo é também uma opção. Não quer dizer que você não tem. Quer dizer que daquelas ali você não quis nenhuma delas. Então, não está errado. Se fosse errado, não seria uma possibilidade justa. O próprio sistema eleitoral permite que o voto branco e nulo não influa na decisão. Não, o voto branco não influi. Não influi.
Não, diminui, mas não é usado para alguém. Não é que tá certo. Não, é lógico, mas não é que o voto branco vai para uma pessoa. Pode deixar entrar, tá? Já acabou. Não, lógico. Então, veja bem. Ele influi não no sentido de que vai para uma pessoa. Mas quem escolhe o voto tem que saber disso. Mas é opção. Então não é, a pessoa ignorante vai votar em branco. Está errado. Nós não podemos rotular ninguém pela escolha que faz. Até pela escolha de não votar. De justificar o voto. Então, é importante as pessoas entenderem que opção tem. O que muita gente não quer, irmãos, é ter o trabalho de pesquisar. O brasileiro é preguiçoso. Mas vocês da minha igreja não têm esse problema. Porque vocês estão orientados a pesquisarem. Tá certo? Bem, o que a gente vai fazer? Pois não. Dona Diva, obrigado. Presta atenção, nós estamos estendendo um pouquinho, mas é importante. A pergunta da Dona Diva é sobre a questão do desarmamento. O partido do Bolsonaro e o Bolsonaro, está lá, se você entrar no PSL, vai vir lá, propostas do partido ou princípios do partido. Um deles é que o Estatuto do Desarmamento caia e cada brasileiro tenha direito à posse da arma. Então presta atenção, direito à posse da arma, cada brasileiro já tem. Isso é um direito do brasileiro. O que é posse de arma? É você ir lá na loja que vende arma e cada brasileiro pode comprar e ter em casa até 2 armas de cano curto. O que o Estatuto do Desarmamento queria é tirar essa posse, acabar com essa posse. A posse de arma é quando você tem a arma dentro da sua casa. O porte de arma é quando você anda com a arma na rua. Então o partido dele, nem ele, querem o porte de arma. Está escrito, é só você abrir a página principal do PSL, está escrito lá. E isso já é lei. Por que é lei? Porque para você comprar uma arma e ter uma arma em casa, primeiro você tem que fazer um curso de tiro. Segundo, você tem que saber usar a arma. Terceiro, você tem que estar cadastrado num curso de tiro para você treinar e ser treinado anualmente pelo menos uma vez. Quarto, o governo sabe aonde a arma está. O Estatuto do Desarmamento, que é uma vergonha, foi implantado por esse último governo, que passou pelo nosso país, ele cria uma nuvem negra, um limbo, onde as armas somem. E foi o que aconteceu. Então não é uma proposta ruim. Inclusive, porque não vai sair todo mundo comprando arma. Agora eu posso comprar arma, vou comprar arma. Não é assim. Né? Eu sou um ex-oficial do Exército. Está gravando aí? Então não vou falar. Não vou falar não, já guardei. Mas quando eu era militar, eu viajei de lua de mel com a Tereza. E eu era militar, além de ter a posse garantida, eu tinha o porte de arma, eu podia andar com ela para onde eu fosse. Eu levei a Tereza, minha noiva, lá no quartel e ensinei ela a atirar. A Tereza dava um tiro, pá, fazia isso, pá. Por quê? Porque eu levei a arma no carro na minha viagem. Eu era oficial, só que se eu tivesse necessidade, ela saberia usar. Então a arma acompanhada não é problema. Então não faz parte da filosofia. Essa é a fake news. O que é fake news? A gente fala assim, tem fake news na rede social. Gente, tem fake news na rede social e na rede oficial. Viu? Globo, essas redes estão cansadas de disseminar fake news. Por isso que a gente tem que ir atrás. A sua pergunta, dona Diva, é excelente. Porque ela esclarece uma verdade que já é lei. Hoje, se você quiser comprar uma, você pode. Só que você tem que justificar para que você quer uma arma, qual o seu objetivo, onde você vai usar, onde você vai treinar, onde você vai limpar a arma. A lei é muito boa.
Não é divulgado. O estatuto queria acabar com essa lei. Isso é um absurdo. É intrometer na liberdade individual, que nunca gerou problema. A intromissão na liberdade individual, nós temos que lutar contra ela. Por isso que eu digo, vale a pena conhecer estes dois partidos, tanto o Novo quanto o PSL. Vamos orar, irmãos? Eu sei que a aula de hoje foi técnica e política, mas ela é tão espiritual quanto buscar a Deus, meditar em oração. Então se prepare, esteja à vontade. Tudo que eu falei aqui, esteja à vontade para divulgar. Irmãos, o dízimo, depois da oração, você pode trazer o seu dízimo e a sua oferta. Nós vamos orar e aí você pode trazer. O queijo está na porta ali. Se você quiser o queijo, fala com o pastor. Hã? Depois tem que repassar o custo do queijo, né? Você vai receber e repassar o custo. Mas pode ser amanhã, não precisa ser hoje. Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor não é Deus só de coisas pseudamente espirituais, como oração ou Bíblia. O Senhor é Deus de todas as coisas, porque tudo na vida de um cristão é espiritual. A palavra de Deus diz que um copo de água fria tem valor no céu. A palavra de Deus diz que quando comemos e bebemos, fazemos para a glória de Deus. Então votar é uma ação muito espiritual. Que o teu povo vote com coerência, com honestidade, com capacidade, se programe, ajude outros que não estão aqui a se programarem, pesquisarem, para votarem da melhor forma. Dirige o teu povo, sopre o Espírito Santo sobre a nossa nação, dê clareza de ideias, ó Pai, a esse país, livra-nos de um governo corrupto, qualquer que seja ele, livra-nos, ó Deus, de pessoas que estão aí para usurpar o bem do nosso Brasil, proteja a nossa nação, mas que cada pessoa entenda que é responsável por isso. Eu coloco a vida de cada um dos teus filhos nas tuas mãos, leve-os em paz. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu esqueci de uma coisa. Eu falei semana passada que ia ter o Marmitex de estrogonofe.